Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como tá sendo a minha experiência com o curso de Direito, né? Tô terminando já o primeiro período. Eu creio que a minha experiência vai servir de base pra vocês formularem se é isso mesmo que vocês querem, se o curso de Direito, sabe, vai suprir o sonho de vocês, né? Então, eu espero que vocês gostem muito do vídeo, tá? E vamos lá. Aqui nesse vídeo eu quero contar realmente a experiência geral, o que eu tô achando, se eu me identifiquei. Porque assim, eu, desde muito nova, sempre tive o sonho de fazer direito. Inclusive, tem outro vídeo aqui no canal que eu conto pra vocês por que eu escolhi direito, como eu escolhi direito, quais as crises que eu passei até realmente seguir o meu sonho e ver que era isso que eu queria, né? Então, vamos lá ver, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas, em resumo, eu sempre tive essa vontade, o direito sempre falou mais alto no meu coraçãozinho. Então, eu decidi seguir o meu sonho. Os meus pais me apoiaram, eu sei que, assim, qualquer faculdade que eu escolhesse, eles iriam me apoiar, sabe? Então, foi bem tranquilo nessa parte. Hoje, eu estudo em uma faculdade particular, que é a faculdade evangélica. Aqui do Goiás, ela é bem conhecida. Eu escolhi a faculdade, que é a melhor faculdade da minha cidade, e meu pai paga minha mensalidade, certo? Eu não tenho nenhum custo adicional com a minha faculdade, eu não tenho que pagar nada. Meu pai, ele paga tudo pra mim até o presente momento. Eu trabalho, eu sou menor aprendiz em uma empresa de álcool e açúcar, então eu tenho meu dinheirinho, só que eu ganho pouco, né, gente? Não daria, assim, pra pagar a mensalidade da minha faculdade, porque é uma mensalidade cara. E aí, eu ganhei 45% de desconto, então meu pai paga aí esse valor que sobra, né, esse 55%, ele paga pra mim. E, então, essa escolha foi bem tranquila. Agora, falando depois que eu já entrei no curso de Direito, eu vou falar pra vocês a experiência do meu primeiro dia de aula, em específico, o meu primeiro contato com o direito, tá? Então, aqui na minha cidade, eu entrei na melhor faculdade. Então, eu entrei esperando, tipo, tá, vai ser uma aula boa, né? Professores bons. E sim, gente, eu encontrei professores bons, professores que eu entendo o conteúdo. Claro que tem um ou outro que a gente não gosta tanto, né? Eu acho que é também por causa da matéria. Mas, em geral, assim, eu gostei do meu primeiro contato com o direito. A minha aula de segunda-feira é teoria do direito. E eu entrei em uma segunda-feira, no dia 5 de agosto. Então, foi a minha primeira aula, foi teoria do direito. E teoria do direito é uma matéria muito maçante. Antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha visto vídeo de outras pessoas que também tiveram essa mesma experiência comigo no primeiro período, né, de ter teoria do direito, falando que era uma matéria maçante. Então eu não entrei com tanta expectativa e acabei me identificando, gostando muito. O primeiro período é um período mais teórico, né, mas na minha faculdade, eles estão meio que mudando a forma de ensinar deles, visto que eu já tenho conversado com pessoas que já se formaram nessa mesma faculdade que eu. Tá? Então a minha faculdade, ela tá melhorando, ampliando bastante os métodos de ensino comparado há uns 6 anos atrás. Então, na minha primeira aula, a professora, ela abrangeu muito sobre o direito, né? Ela trabalha também com advocacia fora da faculdade, então ela trabalha com direito civil. E ela começou a falar um pouco do direito civil. Então, na primeira aula, meio que, mesmo sendo teoria do direito, a gente já teve ali um contato de saber o direito na prática, sabe? Ela contou pra gente um pouco da experiência dela, como que era o direito na prática, e eu gostei bastante disso. Mas isso vai de faculdade pra faculdade. Eu tô falando na minha faculdade, que é a faculdade evangélica, tá bom? A FACELI. Então, no primeiro dia eu já vi que eu gostava daquilo, sabe? Eu ainda fiquei assim com o pé atrás, querendo ver as outras aulas do que eu ia ter ainda, né, no resto da semana, mas eu gostei ali no meu primeiro contato com o direito. Aí passou o segundo dia, né, que eu tive outra matéria, e foi passando, e aí com as 2 semanas de aula, eu cheguei à conclusão que sim, era certeza, eu gostava daquilo e eu queria permanecer naquilo. E aí meu pai veio conversar comigo, sempre perguntando, né, o que eu tava achando, porque o meu pai gosta muito de direito também, embora ele não tenha feito essa faculdade, ele gosta muito, e ele fala que se ele tivesse mais disposição, ele faria também. Então ele gostou muito que eu escolhi direito, porque sempre foi o sonho dele fazer. Ele não teve a oportunidade que eu tive, mas ele me apoia muito. Então ele perguntou pra mim e eu fui sincera com ele. Falei, pai, gostei da faculdade, é isso que eu quero pra minha vida, eu tô gostando. E aí os meses foram se passando e há uns 40 dias, mais ou menos, sei que foi no comecinho de outubro, assim, eu percebi, depois de uma apresentação de um trabalho sobre Montesquieu, que eu gostava muito de história.
E eu não tinha descoberto isso. Por quê? Porque no ensino médio eu não gostava de história. Pra mim, história era a pior matéria, assim, história e física. Piores matérias do ensino médio, eu não gostava. Então, eu fiquei pensando, será que realmente isso é momentâneo? É só por causa desse trabalho aqui? Porque eu nunca tive curiosidade de saber o que era a história, né? A faculdade de história. E aí, por curiosidade, uma madrugada, às plenas 3:30 da manhã, eu comecei a pesquisar sobre história. E quando eu me vi, já tinha amanhecido o dia e já tava na hora de eu ir trabalhar. Sim, gente, eu virei à noite estudando história. Então, eu descobri que eu gostava muito de história. E a partir daí, eu comecei a acompanhar um youtuber que eu já acompanhava, só que era assim, só quando eu precisava estudar pra matéria da escola, que é a Débora Ladin. Comecei a ver os vídeos dela e eu comecei a gostar muito, sabe? Aulas assim de 1 hora que eu assistia de boa. E eu tenho muita dificuldade de assistir coisas de muito tempo, sabe? E agora, recentemente, eu passei na PUC. Eu passei na PUC Goiás, na unidade de Goiânia, mas qual que tá sendo, assim, a minha dúvida? Se eu deixo direito por história ou não, sabe? Eu acho que eu conversei com a moça de lá pra ver a modalidade AD e eu passei também na AD, mas eu não sei ainda. Eu acho que eu vou continuar no direito porque é algo que eu sempre sonhei, né? História pode ser algo momentâneo, não sei. Mas quem sabe uma segunda graduação em história. Só que direito sempre foi meu sonho. Então, o que eu deixo de conselho pra você? Se direito sempre foi o seu sonho, se você não escolheu direito por modinha ou só porque você quer trabalhar de terno e gravata ou com um Scarpa salto 15, siga seu sonho, sabe? Porque essas coisas, essas futilidades aí que vocês têm de estereótipo, quando você entra na faculdade de direito, ela vai ser quebrada muito rápido, sabe? Esse estereótipo aí, ele vai ser... Nossa, se você entrar com essa expectativa na sua cabeça, você vai se magoar muito, você vai se perguntar se realmente esse é o seu lugar, sabe? É o que eu me perguntei, porque eu também entrei, por mais que era meu sonho, eu também entrei pensando, eu vou ser uma pessoa respeitada, né? Eu vou ser uma pessoa renomada, né, pelo meu título. Mas quando você entra na faculdade, você vê que é triste. Em algumas situações, o direito, ele realmente tá saturado, tá? Mas eu não tô falando na questão de oportunidade de trabalho. Sempre vai ter oportunidade de trabalho pro direito. Eu tô falando na questão das pessoas. As pessoas saturam o direito. A atitude das pessoas saturam o direito. Porque são pessoas extremamente arrogantes. São pessoas que acham, assim, que só existe ela no mundo, ela é a melhor pessoa do mundo, você não tem razão. E eu tô falando isso até mesmo de professores, tá? Então, professores, alunos, formados, advogados, juízes. Eu, na minha faculdade, já tô tendo contato com essas pessoas, sabe? Essa classe de pessoas. Então, é complicado, sabe? Se você não tiver uma cabeça, uma mente firme, você acaba se decepcionando muito. E assim, eu tenho aqui já o meu vade-mecum, que a minha faculdade proporcionou, ele é atualizado ano 2024. Não precisei pagar nada, porque minha faculdade é particular, então eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer, né? E, assim, eu comecei a ler a lei seca, mesmo que eu não tenha tanta matéria que precise disso, né? A matéria que eu mais preciso, às vezes, de dar uma lida nas leis são a matéria de teoria do direito mesmo. E, assim, não precisa comprar vade-mecum no primeiro período, tá? Não precisa comprar vade-mecum antes de entrar na faculdade. Fez a matrícula, agora eu tenho que comprar um vade-mecum. Não é assim, tá? Eu também pensava que eu tinha que comprar o vade-mecum no primeiro período. Ainda bem que eu não comprei, porque a minha faculdade me deu. Mas, assim, ano que vem, as leis vão mudar, gente. E esse 2024 já não vai ficar atualizado. Então, espere quando você começar a ter o direito penal ali no terceiro período, no quarto período, tá? Ou um direito constitucional. Eu vou ter no segundo período já. Então, olha um pouquinho a grade curricular da sua faculdade, porque senão você vai gastar um dinheiro à toa também, tá? E outra coisa, é questão de amizade no curso de Direito. Amizade na faculdade. Você tem que ter amizade na faculdade. Não, mas é porque eu sou antissocial. Não interessa, na faculdade você vai ter que ter amizade. Você vai ter que fazer pelo menos uma amizade ali. Independente, se for homem, se for mulher, trans, bi, mas você vai ter que ter uma amizade. Por quê?
O curso de Direito, ele é integrado ali por vários seminários. O que é seminário? É basicamente aquela apresentação que a gente fazia na escola, com baixa frequência, sabe? No Direito, pelo menos na minha faculdade, tá? Eu tô trazendo para a minha realidade, mas eu já vi outras pessoas de outras faculdades que já são formadas falarem que, assim, é um estereótipo mesmo. O Direito, ele tem que ser praticado desde o primeiro período, tá? A sua oratória, ela vai ser praticada desde o início da faculdade. Então, assim, eu estou terminando o primeiro período e, assim, eu já tinha no mínimo uns 5 trabalhos de seminário, de ter que apresentar slide. E os professores, na maioria das vezes, eles olham mais em geral a sua oratória, como você se porta, como você apresenta. Eu sempre tive facilidade nessa parte, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. O YouTube também me ajudou, né, gravar aqui. Me ajuda, às vezes eu gravo vídeo que eu nem posto, só pra realmente a minha oratória ir melhorando, tá? Porque eu tenho uma leve dificuldade em acertar palavras, tipo assim, falar rápido. Então, eu tô treinando isso, falando mais rápido, porque eu falava muito devagar. E o Direito também tá me ajudando nisso. Então, mesmo se você for uma pessoa tímida, se você estiver, pelo menos, assim, aberto a novas coisas, aberto a querer aprender, a ser uma pessoa mais comunicativa, ter uma melhor oratória, o Direito é pra você. Agora, se você é aquela pessoa tímida que não quer se expor, o Direito não é pra você, infelizmente, porque o Direito, ele vai praticar isso em você desde o início. E por que eu falei das amizades? Porque os trabalhos, em grande maioria, eu não apresentei nenhum trabalho sozinha, em grande maioria é em grupos, tá? De 3 ou mais pessoas. Eu também não fiz nada em dupla. E outra coisa, TCC. O TCC, aqui na minha faculdade, e na maioria das faculdades de Direito, está sendo em dupla. Então, você vai ter que ter pelo menos uma amizade aí no curso de Direito. E o que eu indico pra vocês? Tente fazer essa amizade logo no primeiro dia de aula. Tente identificar pessoas que tenham as mesmas características que você, né? Ali, só pelo preconceito que você tem da pessoa, né? O que é preconceito, gente? É você olhar pra pessoa e já ter um primeiro pensamento dela, né? Já ter, assim, uma suposição de como ela seja, pelo modo dela se portar, pelo modo dela vestir. Então, nessa ocasião, o preconceito é bom, tá? Então, já tente identificar o seu grupinho ali no primeiro dia de aula, porque depois panelinhas vão se formar. O Direito tem muito disso, panelinha. E não é só na minha sala, tá? Creio que toda a minha faculdade tem as suas panelinhas, tem os seus grupinhos, e isso é normal. Não dá pra você ser 100% amigo da sua sala inteira. Eu entrei no 2024/2, então a minha sala, ela não é tão grande, né, tão cheia como a sala do primeiro período, mas mesmo assim, já criaram suas panelinhas, já criaram seus grupos pré-definidos para todo o trabalho. Então, a amizade, ela é muito importante. Para finalizar o vídeo, eu queria falar para vocês sobre a questão de ler, né? Será que tem muita leitura no Direito? Será que eu vou conseguir acompanhar? Bom, gente, o Direito, ele tem algo que eu gosto. Por quê? O Direito, como ele é um curso muito tradicional, a maioria das leituras é em português, é no próprio português. Não é como um curso de história, por exemplo, que tem muita coisa que não foi traduzida para o português. Então você é obrigado a saber um pouquinho, pelo menos de espanhol, que é a língua mais próxima ali do português, ou de inglês, enfim, de francês, para você ler textos de outros historiadores, outros pesquisadores. Agora, o Direito não. O Direito, ele já é algo muito tradicional aqui no Brasil, muito antigo, né, assim como a medicina. Então, os textos são em português. Isso já facilita muito. E outra coisa, não precisa você ler coisa que o professor não mandou você ler, tá? Se você tem pouco tempo, assim como eu, se você trabalha e ainda tem a sua vida de universitário, só leia o que o professor pedir. Se você tiver alguma dúvida, assim, na sua casa, sobre matéria, veja vídeos, veja videoaulas, porque é mais explicativo, você vai entender melhor, é algo mais rápido, dá pra assistir até no 2x. Então, se você tem pouco tempo, opte pelas videoaulas ou audiobooks. Sempre no início da faculdade de Direito, geralmente os professores passam aquele caso dos exploradores de caverna. Eu tive que fazer também esse caso, né, trabalho sobre esse caso e dar minha opinião, enfim, sobre esse caso. E eu optei pelo audiobook. Eu fui acompanhando, claro, o livro escrito, mas fui escutando o audiobook. Por quê? Em um dia eu consegui ler o livro todo. Não é um livro muito extenso, mas o audiobook, ele me ajudou. Porque quando você tá lendo ali, parece que você não entende tanto, pelo menos comigo. E aí você erra a palavra, tem que voltar no início da frase. Já o audiobook não, né? É uma pessoa ali com uma ótima oratória que está lendo pra você. Você pode ir lendo também junto, ou só acompanhando com os seus olhos ali no livro escrito.
Mas eu indico muito pra vocês, tá? O audiobook. E isso é pouco falado. Eu nunca vi um youtuber falando sobre a importância do audiobook. Tem livros que não tem audiobook, então você vai ter que ler. Assim como eu disse, o direito ele é muito tradicional, então a possibilidade de ter audiobook do seu livro é muito grande. Então opte pelo audiobook, ok? Então foi isso, gente. O vídeo, minha primeira experiência com o direito, né? Com o primeiro período, porque eu já estou terminando. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal para trazer mais conteúdo sobre minha faculdade rasgado aqui pra vocês, porque tem muito youtuber por aí que não quer falar realmente a realidade, com medo de se rebaixar, com medo das pessoas desistirem do direito, mas eu acho melhor vocês saberem antes de vocês entrarem dessas coisas, tá bom? Beijo pra todo mundo, tchau!